Podem ser que venham, que apareçam, que se manifestem. Então isso não seria uma coisa nova. É nova mediante uma interpretação que não aceita essa ideia do cristianismo, por exemplo. Mas dentro da concepção judaica, que entende esse livro como uma fonte de informação válida, sim, estaríamos tendo, nas próprias palavras de Yeshua, uma indicação de um possível quadro sendo repetido nesses últimos dias. Então, não seria de se admirar se realmente isso acontecesse. Um momento de engano que nós estamos presenciando. Na realidade, a humanidade está sendo levada a colocar atenção em algo e tirar a atenção do que realmente importa. Na realidade, nós estamos vivendo um tempo desse Yaharit Yamim, desses últimos dias, um tempo de uma operação, de um engano sobre toda a humanidade. Nesse vídeo, nós vamos estar tratando sobre um assunto muito sério que vai envolver a fé de milhões de pessoas. E todos nós estamos correndo perigo, né, em relação à nossa fé. Então, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo muito importante no cenário dos últimos dias para você. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo para vocês. Hoje com um tema muito importante, um tema que tem sido veiculado de maneira muito intensa, e há uma certa preocupação em toda a humanidade, não é só numa nação, não é só num grupo de pessoas, mas em toda a humanidade. E há, claro, opiniões diversificadas, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem uma teoria diferente, mas a realidade é uma só. Nós estamos diante de um quadro real, de um perigo real. E a incógnita, a pergunta, ela é para todos. Nós não temos a resposta definitiva, embora, à luz das escrituras sagradas, da palavra de Deus, nós vamos trazer aqui respostas. Então, peço a você que já deixe aqui o seu like, como sempre fazemos, né? Pedimos para você se inscrever se você não é inscrito, compartilhar o vídeo vai ser muito importante para que outros sejam despertados também, porque sempre o objetivo é que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelos nossos vídeos para se despertarem, para se prepararem, para estarem preparadas diante do cenário mundial, naquilo que compete às profecias bíblicas do nosso encontro com o nosso Senhor Yeshua, o Messias de Israel, único e verdadeiro, e que nesses últimos dias, né, há uma oposição espiritual muito, muito grande. Uma oposição espiritual que não só está, ou seja, empreendendo uma guerra, uma luta contra a fé no aspecto direto, quando muitas das vezes vem o desânimo, a tristeza, as decepções, as lutas diárias, mas também em relação ao universo, em relação à geopolítica, ao espaço e tudo aquilo que envolve a vida do ser humano nesses últimos dias. Há uma conexão muito profunda das palavras de Yeshua e eu quero analisar com vocês hoje aqui. Vocês já viram aí, né, o tema do nosso vídeo, essas quatro espécies de alienígenas ou de extraterrestres que o governo americano deixou sair, né, dos arquivos sobre OVNIs, sobre UFOs, né, sobre o WAPS. Também se tem enfatizado esses quatro tipos de extraterrestres ou alienígenas que é de conhecimento do governo, que foi declarado aí por um ex-cientista da NASA, do governo federal americano. Então, vamos aqui junto caminhar nesses detalhes, que temos conexões com as Sagradas Escrituras de uma maneira muito profunda. Então, já convido você
a estar conosco aqui mais uma vez. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque vai ser muito importante para outras pessoas também. Então vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso material que preparamos para vocês, como sempre fazemos. Bom, o tema, né, bem proposto para esse vídeo, muito importante compreender de fato. O governo americano revelou com documentos classificados, na realidade agora ele desclassificou para poder revelar, né? Há quatro tipos de seres extraterrestres ou aliens, alienígenas, né? Então, dos que são conhecidos e estão sendo revelados esses quatro tipos de seres extraterrestres. Será verdade? Será que isso é real, né? Será que o governo americano, até mesmo eu soube que o governo chinês, o governo russo também estão liberando os arquivos, arquivos que eles têm acerca desse tipo de argumentação, esse tipo de eh, segredo, né, nacional, ou seja, como que extraterrestres, naves alienígenas que foram capturadas, que foram vistas. Será que tudo isso realmente é verdadeiro ou, de fato, pode ser um grande engano? Então, quero que vocês caminhem conosco aqui. É um convite para a gente poder compartilhar esse tema tão importante, tão relevante, que tem sido tão veiculado nesses últimos dias. Bom, como é sabido de todos, objetos voadores, né, misteriosos, alegações de naves espaciais alienígenas acidentadas, né, que foram encontradas em determinado lugar ou foram abatidas por aeronaves militares. Os Estados Unidos passaram décadas investigando o desconhecido. E aqui está o que eles encontraram. Há realmente algo estranho no céu. Isso eu digo com certeza, não há dúvida disso. Há algo estranho nos céus. Isso é verdadeiro. Mas seriam os OVNIs? Objetos voadores não identificados têm sido muito noticiados ultimamente após uma denúncia de que os Estados Unidos haviam descoberto os restos de uma espaçonave alienígena que caiu. O Pentágono negou a denúncia, mas o Congresso dos Estados Unidos continuou interessado no tema. O Comitê de Supervisão da Câmara anunciou que realizaria uma audiência sobre OVNIs, ou como o governo dos Estados Unidos os chama, fenômenos aéreos não identificados, UAPs. Então, além das recentes alegações de um denunciante, disse o porta-voz do comitê, continuam a surgir relatos sobre fenômenos anômalos não identificados. Então, queridos, de fato, eles têm informações, eles têm provas de coisas que não conseguem explicar, que estão vindo dos céus, que aparecem nos céus e muitas das vezes aparecem aqui também, né? Ou seja, de fato, há, há o enigma diante da humanidade. Agora, há um enigma diante da humanidade que já existe há muito tempo, mas por conta da tecnologia que está muito mais desenvolvida, então hoje nós conseguimos decifrar melhor, captar melhor, ver melhor com mais detalhes essas manifestações, que realmente não é só manifestações que ainda não estão muito bem definidas de seres, mas de objetos voadores, que expressam ter uma tecnologia muito mais avançada que a nossa, em questão de velocidade, questão da física. Então, isso está se tornando algo cada vez mais preocupante, porque aqui não está envolvendo só apenas o medo de um ataque alienígena no futuro, de uma invasão extraterrestre, mas de como se comportará a fé, a emuná, a fé bíblica diante dessas manifestações. Então, vamos acompanhar aqui, ainda temos mais para poder expressar com vocês aqui dentro do que trouxemos. Bom, olhando para todos esses arquivos que nós
vamos aqui passando para vocês, o próprio presidente dos Estados Unidos fez declarações, né, após até declarações do próprio ex-presidente Obama ter realmente confirmado que havia sim extraterrestres. Então, o presidente Donald Trump veio depois dizer que ele não deveria ter feito aquilo, que o que ele fez foi ter vazado informações comprometedoras, informações ultra secretas que não deveriam ter vindo ao público naquele momento. O que agora o presidente dos Estados Unidos está ordenando ao governo que deixe a população saber, que deixe a população acessar esses vídeos, acessar as informações. Então, isso acaba trazendo para a gente uma certa preocupação a mais. Que a pergunta seria: por quê? Por que que antes estava muito oculto e agora, nesse momento, ele está ordenando que, olha, deixa a população saber. A população tem que saber agora. E não é assim somente vindo a mídia e dizer, olha, existem objetos voadores não identificados ou existem aliens. Não. Ele está dando acesso à página do governo, da Secretaria de Defesa. Você pode entrar lá, você pode acessar os vídeos, você pode ler os documentos com os seus próprios olhos. Você pode testificar de que o governo está liberando realmente as informações. Agora a pergunta é: por que agora? Né? Qual é a necessidade nesse ano de 2026 liberar esses arquivos, quando nós temos visto muitos argumentos, até mesmo em teorias de conspiração, mas que aqui vale a nossa atenção, de que esse ano seria o ano da revelação, já foram liberados alguns arquivos, agora teve uma segunda leva de arquivos também revelados. Se espera algum tipo de manifestação alienígena, isso é o que tem corrido nos círculos, né, de informações. Se espera algum tipo de manifestação lá para o mês de novembro. Então a gente começa a pensar o que será que eles podem saber e agora estão liberando para a humanidade, para que ninguém seja pego de surpresa ou ninguém seja surpreendido com algo e depois venha dizer por que que o governo não avisou? Se o governo sabia, por que ele não avisou a humanidade? Então, são coisas que nos deixam a pensar, são coisas que nos deixam a perguntar por quê, né? Por que agora? Então, sim, algo pode estar acontecendo que nós não sabemos, e eu quero levar você aqui mais uma vez, né, aos arquivos. Vamos aqui, né, continuar. O primeiro pacote de arquivos sobre o tema foi divulgado em 8 de maio, por ordem do presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira, dia 22, um novo lote de arquivos sobre supostos avistamentos de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. Os documentos incluem relatos de pessoas que disseram ter visto esferas verdes, discos e bolas de fogos misteriosas. No dia, os Estados Unidos criaram um site específico para hospedar arquivos sobre fenômenos anômalos não identificados, famosa sigla WAP, né, na sigla em inglês. E aí você encontra no war.gov/uf. A divulgação dos arquivos faz parte de um processo iniciado nos anos de 1970 para tornar públicos documentos do governo americano sobre objetos voadores não identificados. Então, aqui vocês podem ver nessa página, que é a página oficial, né, da US Department of War, né? É o Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Então você pode entrar lá se você quiser e você vai ter acesso aos vídeos. Aqui você, nessa barrinha aqui embaixo, você pode clicar para um lado ou para o outro e você vai poder ver documentos e também os próprios vídeos em si. Você mesmo, tá? Não é apenas fotos, você pode ver os vídeos, é só acessar o site. E a pergunta é: por que tanta transparência nesse exato momento que estamos vivendo? Onde a própria mídia, onde a própria a parte documental, né, ou seja, a questão dos
canais de televisão, como a própria Fox News, aqui nós temos aqui o Channel, né? O Pentágono liberou os arquivos OVNIs, né? UFO Secrets Spying Out. Então, assim, são várias notícias, são vários documentários agora falando sobre a aparição desses seres. Tudo também veio mais à tona por causa da declaração desse ex-cientista, né? As declarações do físico Eric Davis e do ex-cientista da CIA, Hal Puthoff, ao Congresso e a painéis governamentais destacam quatro grupos principais de vida extraterrestre. E essas espécies seriam foco de estudos e programas de engenharia reversa pelo mundo. Então, queridos, de fato, é muito importante a gente colocar atenção, porque não é apenas uma questão de manipulação, é uma questão de realmente testemunhas, tanto dentro quanto fora do governo. Por exemplo, a gente vê imagens do próprio governo dentro da parte militar, que caças, né, ou seja, aviões de guerra, né, que viram que captaram imagens de objetos voadores estranhos, que não se tem uma resposta, que realmente parecem ser UFOs, parecem ser OVNIs, né? Outros conseguiram captar como que seres. E isso tudo nós estamos falando de vídeos que foram captados e agora estão sendo liberados. Mas segundo este físico, Eric Davis, e também o ex-cientista da CIA, Hal Puthoff, eles falam que existem aí quatro grupos principais de vida extraterrestres que foram encontrados, que de certa forma estariam de posse do governo. E é isso que queremos também compartilhar com vocês aqui. Vamos primeiro aos argumentos que eles trouxeram sobre esse tema. Que quatro grupos são esses? Né? Que tipo de seres são esses? Bom, as quatro espécies reportadas são. Então, eles vão dar o primeiro, o nome do primeiro grupo, que seriam esses Greys, os cinzentos. A aparência deles seriam baixos, cabeças desproporcionalmente grandes, olhos grandes e escuros e corpos franzinos. Qual seria um tipo de histórico? São os mais famosos na ufologia e na cultura popular, frequentemente associados a relatos de abduções e experimentos. Eu coloquei a foto de aparentemente um ser humano comum, que está ali mais esbranquiçado, bem cinza, né? E o equivalente à altura deste ser. Então ele teria ali, olha, pegando quase que no ombro de um homem comum, da altura aí de 1,80 m, 1,90 m. Então aí um homem comum, ele pegaria ali bem próximo do ombro, ou seja, ele é baixinho, né? Então essa seria basicamente a análise feita sobre esse primeiro grupo de seres extraterrestres que há, né, que existe ali na posse do governo, tá? São os mais famosos. Essa aparência, essa figura é o que mais aparece em livros, desenhos, filmes, né? Ou seja, em qualquer tipo de declaração extraterrestre é essa figura que aparece. Seriam os mais aí evidentes. Já o segundo grupo é um pouco surpreendente, é um pouco mais enigmático isso, porque eles chamam de nórdicos. A aparência deles seria o quê? Seriam muito altos, podendo ultrapassar 2 metros, com cabelos loiros, olhos claros e aparência humana, escandinava europeia. O histórico aí seriam relatos que indicam que possuem feições perfeitas e são frequentemente descritos como seres benevolentes ou protetores, uma espécie de elfo, né? Uma espécie de elfo aí das mitologias, dos filmes que a gente já vê, né? Seria uma aparência assim de perfeição. Então, queridos, veja como as coisas estão se intensificando. O que antes era apenas especulações, sem nenhum tipo de prova, quer seja documental ou visual, hoje já se tem uma argumentação de que o governo tem posse dessas informações, desses corpos, prova cabal de que eles existem, pelo menos estes quatro grupos que nós estamos mostrando aqui. Já mostramos dois, vamos mostrar mais dois. Então,
Eu pergunto a você, o que você acha de tudo isso? Como você está vendo isso? Comenta aqui embaixo. Fala comigo, o que que você acha? Você acha que isso é real? É verdadeiro? Ou é apenas uma ilusão, é uma mentira que está levando a humanidade a um erro muito maior? Será que as escrituras falam isso? Não falam? A tradição judaica fala sobre isso, né? O que que nós podemos saber e conhecer, né? Porque existe uma argumentação que está vindo aí que ela vai ser terrível para muita gente, tá? A gente vai comentar isso aqui ainda. Mas peço a você que não esqueça o like aqui e compartilhe o vídeo, tá? Se não é inscrito, aproveite e se inscreve agora, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos conhecer aqui o terceiro grupo, né, que é mencionado por esses cientistas. Bom, os famosos reptilianos. A aparência é de criaturas com escamas, né, características físicas similares a répteis e também com traços humanoides. O histórico aqui é comumente descrito na comunidade ufológica. Relatos indicam que possui uma estrutura de poder ou uma natureza mais hostil ou controladora. Tá? Aí você percebe aí mais ou menos a altura de um ser humano comum em relação a esses reptilianos. Aqui vale a pena ressaltar que esse tema não é um tema exclusivo, tá? Muitas pessoas acreditam nessa teoria e realmente são muito enfáticos de que existem reptilianos e que você já deve ter visto essas teorias, essas colocações de que provavelmente eles estão entre nós, né? Muitas das vezes vestidos de pele humana e que por dentro daquela pele é um reptiliano, que já estão entre nós fazendo coisas, se passando por seres humanos. Então, agora o governo vem trazer realmente como uma certo tipo, o que antes era especulação, como uma espécie de prova da possibilidade de existir realmente uma espécie de extraterrestre reptiliano. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o que antes era apenas teoria, o que apenas era uma ideia, uma crença, parece que agora está se cristalizando dentro da confirmação do governo dos Estados Unidos. Você vê como chega a um nível preocupante, porque já não é mais só uma teoria de achar que existe ou não. O governo está dando uma resposta dizendo: olha, sim, os cientistas que apareceram aqui, ou seja, sim, existem. Existem quatro tipos e o reptiliano é um deles. Vamos aqui ao último que eles mencionam, que esse é o pior de todos para mim, né, dentro de uma perspectiva de hostilidade, né? E o quarto tipo ali, o quarto grupo seriam insetoides, que aparência, né, que seriam aí entidade com traços anatômicos que lembram insetos, como exoesqueleto, múltiplos membros e olhos compostos. O histórico aqui seria, embora seja uma categoria menos relatada pelo público, integrariam a lista de quatro espécies alienígenas mapeados em documentos e estudos secretos. Então você vê aqui o tamanho basicamente de uma pessoa em relação a esse quarto grupo. E acredito que você já tenha visualizado esse tipo de teoria em alguns filmes, né? Alguns filmes que já expressaram esses seres como que hostis à humanidade, vindo para dominar, né? Para matar, ou seja, como se fosse um predador de fato, não que quisesse ter alguma interação pessoal com o ser humano, mas que tivesse ali uma manifestação totalmente hostil, como uma espécie de predador. Então você está olhando aqui, olha, essas são as quatro categorias de extraterrestres ou alienígenas que estão sendo veiculadas, né? E que não é apenas algo
novamente, como eu falei aqui anteriormente, não é apenas uma teoria agora, existem cientistas falando, existem uma espécie de porta-voz do governo falando, não de maneira tão oficial, mas pessoas que trabalharam lá, que estiveram juntos ao governo, falando dessa possibilidade da manifestação desses seres. Queridos, o objetivo do nosso vídeo aqui, trazer para vocês, é claro que nós não podemos estabelecer verdades nenhuma, mas podemos fazer uma grande comparação com as escrituras sagradas, que de fato, de verdade, a gente precisa trazer as palavras que foram preditas, que foram profetizadas pelo nosso Mashiach Yeshua, o único e verdadeiro Messias de Israel. Ele diz que a vinda do Filho do Homem seria como os dias anteriores ao dilúvio. Veja, os dias anteriores ao dilúvio, onde eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E Noé entrou na arca, e eles não perceberam. E o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só que quando a gente ouve Yeshua falar isso, a gente, às vezes, parece que ele só está falando de casamento, dar-se em casamento, comer e beber. Mas às vezes a gente não avalia o contexto que estava se vivendo na época de Noé. E um desses eventos que já se passavam na época de Noé, que o cristianismo não abraça essa ideia, porque ela é uma ideia para o cristianismo incoerente, embora dentro das escrituras ela é coerente. Nós vemos Judas, lá o livro, a carta antes de Apocalipse, mencionando o livro de Enoque como um livro verdadeiro. E o livro de Enoque mostra para gente, dá mais detalhes do que aconteceu ali naquele período das 10 gerações anteriores ao dilúvio, onde os anjos desceram dos céus, tiveram relações com seres humanos, e ali nasceram os Nefilim, e ali a humanidade foi incentivada ao erro, à violência, à feitiçaria. Então o mundo entrou num caos terrível, onde a violência aumentou drasticamente. E, na realidade, houve ali, né, a mescla de seres espirituais com seres humanos. Nasceram seres híbridos, onde os seres humanos passaram também a ter relações com os animais. Então, nós vemos, parece que está querendo se repetir aquele quadro do passado agora, aonde estão aparecendo seres que podem ser que venham, que apareçam, que se manifestem. Então, isso não seria uma coisa nova. É nova mediante uma interpretação que não aceita essa ideia do cristianismo, por exemplo. Mas dentro da concepção judaica, que entende esse livro como uma fonte de informação válida, sim, estaríamos tendo, nas próprias palavras de Yeshua, uma indicação de um possível quadro sendo repetido nesses últimos dias. Então, não seria de se admirar se realmente isso acontecesse. Não é uma coisa absurda, a ponto de tirar a fé das pessoas. A Bíblia é uma mentira porque nunca me falaram sobre isso. Bom, nunca falaram sobre isso, mas que ela já deixa para nós a informação, ela deixa, né? Ela mostra para gente como era o quadro daquela população anterior ao dilúvio. Ou seja, uma mescla de genoma humano com outros seres. Então, seria essa a ideia desses seres que vem de um outro plano, vem de um mundo espiritual, se manifesta aqui, como também o argumento de que tudo isso pode ser apenas demônios, Shedim, tudo isso pode ser apenas um engano para a humanidade. E é por isso que eu trago esse verso da segunda carta de Rabi Shaul, de Paulo, aos crentes de Tessalônica. Aqui eu deixei para que vocês pudessem ver os nomes aqui mais em inglês, né? Manx, Grey, Reptilian e Nordic, né? E aqui as alturas, né, de cada um, né? Esse cinzento aqui, mais ou menos 5 pés, né? Já os outros, já tudo de 7 para cima. E equivalente aqui ao tamanho de um ser humano. Mas, como nós mencionamos, né, o próprio governo dizendo aí que não estamos sozinhos, esse verso, ele fala muito.
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, isso ele se referindo ao anticristo, ao antimashiach, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses capítulo 2, do verso 9 ao 12. Então, queridos, esse verso fala muito para a gente, porque fala de uma operação do erro. Fala de algo que vai acontecer na humanidade, não somente em relação ao anti-Mashiach, ao anticristo, né, conforme ele vai operar, conforme ele vai governar, conforme ele vai estabelecer a marca, o domínio dele sobre a humanidade, mas nos mostra que vai envolver a humanidade numa teia de engano e mentira e sedução muito grande nesses últimos dias. Eu ouvi algo que isso vale a pena nós considerarmos. Preste atenção, você que está conosco aqui, põe a sua atenção nisso, de que há uma possibilidade de que, se realmente houver uma manifestação visível de seres extraterrestres ou de naves, isso for comprovado pelos governos, de que surge uma teoria de que nós fomos criados à imagem e semelhança desses seres extraterrestres, que eles vieram no passado, vieram mesclar o DNA deles com aqui outros seres e saímos os seres humanos. E que nós, toda essa teoria bíblica, toda essa teoria religiosa é apenas religiosidade. Isso não é verdadeiro. Né? Que nós somos imagem e semelhança dos extraterrestres, dos aliens. Queridos, isso é um engano terrível. Isso pode acontecer, eu não duvido mais nada, não duvido mais de nada, de que a essência das escrituras que nos conectam ao Criador, que nos conectam a Deus, de entendermos a palavra de Deus, ela começou primeiro lá com a teoria de Darwin, de que Deus, nós não somos, nosso ancestral não é um ser humano, é um macaco. Começou lá, né, querendo desfazer o que Deus disse, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, nos últimos dias, aparecer uma teoria como essa, uma manifestação possível extraterrestre, e trazerem esse argumento, dizer, olha, o ser humano, na realidade, não veio de Deus. O ser humano veio de uma raça alienígena. É semelhança, ele é imagem e semelhança da raça alienígena. Né? As religiões criaram suas ideias. Queridos, estamos diante realmente dos últimos dias, um quadro escatológico muito forte, aonde ameaça a fé da humanidade no único e verdadeiro Deus, na palavra real, fiel e verdadeira de Deus, a Bíblia Sagrada, e aqui eu incluo a Torá, os profetas escritos e o Novo Testamento, toda a Bíblia é sagrada, porque teorias tais como esta é uma afronta a Deus, a sua obra, a sua criação, e nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus devemos manter a nossa emuná, a nossa fé firmada, principalmente porque temos o Mashiach, o Messias de Israel, o Filho de Deus, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje temos o Ruach HaKodesh em nossas vidas, o Espírito de Deus, e com autoridade para falar e trazer à luz as Escrituras e dizer que a palavra de Deus é a verdade. A nossa vida está conectada ao nosso Criador. Qualquer coisa que venha fora disso é mentira. Então, queridos, nós vamos chegando ao final do nosso vídeo aqui. Eu peço a você que não se esqueça do seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo. É importante, é necessário. As pessoas precisam ser despertadas, porque algo grande está acontecendo. Algo grande vai acontecer. Até o final desse ano, muitas coisas estão aí previstas para acontecer. E até 2030, ainda há muita coisa para acontecer. E espero que as pessoas se aproximem mais de Deus, da palavra de Deus, e não caiam num engano terrível como este. Bom, queridos, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você tem informações sobre a nossa ZIL, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University,
a nossa Yeshiva, você que tem desejo de aprender mais, de mergulhar mais profundo dentro das Escrituras Sagradas, conhecer coisas como o que eu mencionei aqui, como o livro de Enoque, conhecer sobre a origem das Escrituras, lá o princípio de tudo, como foi todo aquele período anterior à criação, na criação ali da época do dilúvio, né? Da época de Enoque, tanto de Gênesis até Apocalipse, nós temos a nossa Yeshiva, trazendo conhecimento muito profundo. Se você tem desejo de crescer nesse conhecimento, aqui embaixo você tem as informações, aonde você pode acessar esse conhecimento, acessar a nossa secretaria e se inscrever na nossa Yeshiva. Vem estudar conosco, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, que o Eterno vos abençoe. Vamos chegando ao final desse vídeo. Shalom uvraha a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.